Então, bom dia, meninos. Eu sou o professor Marcos Abraão, professor de Ciências Morfofuncionais, Sistema Renal, Digestivo e Hormonal. Vamos dar continuidade às nossas atividades. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que vai ficar mais fácil até. Deixa eu aqui de mimimi. Vamos começar aqui a me projetar. Vou compartilhar logo direto os slides com vocês. Fica mais fácil. Tá acabando, né, garotos? Estamos chegando ao fim da reta. Acho que não. Não, acho que não. Tu já tá com saudade, menino? Menino, já tá com saudade? Calma. Eu devo voltar para minha sala de aula, é isso que eu tô querendo. De virtualidade é complicado. Esse negócio de a distância não é muito bom, não. É difícil. Vou ser sincero, se é difícil para vocês podem estar certo que é difícil para nós, professores. Trabalhar muito bem a mente com isso. Essa ideia. Vamos lá, carrega aí, slide. Pronto. E sem contar quando a internet também não ajuda, né? Porque hoje de manhã foi uma coisa, eu falei, pronto. Eu vou acabar com dizer que eu não fui. E eu aqui quebrando a cabeça para esse negócio funcionar. Mas o que importa é que agora tá tudo sob controle. Mas vai dar tempo também a gente dar uma. O bom que eu tô quase fechando, né? Então vai dar tempo a gente dar uma repassada, inclusive, em algumas questões. Depois, quando eu. Assim que eu terminar, né? Acredito que na outra aula, vou ver como é que vai andar as coisas. E aí eu vou conseguir dar uma repassada alguns tempos com vocês, né? Eu sei que foi bastante definições, bastante, vamos dizer assim, itens, os quais vocês vão ter que estudar, certamente, né? Então vai dar tempo de também dar uma olhadinha em algumas coisas. Até porque vocês já devem estar sabendo, né? Que as provas, eu não sei se vocês estão fazendo as disciplinas que são DIB, né, que são exatamente aquelas interativas. Vocês já estão com alguma delas. A prova vai estar disponível mais ou menos uma semana para vocês, em média. Então, não vai ter problema nenhum, exatamente na semana delas, eu ter aula com vocês, antes da nossa prova. Então, eu vou ver se eu for pegando pontos ao longo dos assuntos e a gente vai dando repassadas entre digestivo e hormonal. Eu acredito que vai dar tempo para isso. Então, mesmo que não dê, eu vou pegar algumas coisas principais de qualquer forma para a gente fazer essa história. Tá bom? Então vamos lá. Vai ajudar bastante, professor. Como? Perdão. Não entendi. Vai ajudar bastante. Eu sei, porque são muitos termos, eu sei disso. Eu entendo vocês. Mas, como é aquela história, né? Já sabe muito bem como eu sou. Eu avanço eu recuo um passo para avançar 5. Mas nada impede vocês estudarem, nada impede vocês estarem vendo os vídeos. Continua aquela história. Melhorar um pinguinho, mas tem que melhorar mais. Vocês têm que olhar mais aqueles vídeos. Porque não adianta. Hormônios é um assunto. Eu sou suspeito, eu amo, adoro hormônios, gosto muito de hormônios, acho muito legal essa questão, até o que eu prego em todas as aulas, vocês me conhecem desde Tegumentar. A ideia de homeostase, equilíbrio, hormônios de estudo. Hormônios é isso, homeostase. Se tivesse de dar um sinônimo, ele significa homeostase, equilíbrio do corpo. Então, esse equilíbrio você só consegue entender quando você junta tudo: histologia, fisiologia, anatomia. Aí você entende uma série de questões, as quais, inclusive, você bota na tua questão prática. Que é exatamente o que vocês lidam. Vocês são professores, vão ser futuros professores de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas, que tem aí no grupo. Então, o que vocês fazem no dia a dia profissional de vocês está muito ligado e tem muita interação direta ou indireta, principalmente com hormônios. Então, tem que se entender isso para entender esse balanço do corpo, como o corpo responde, de uma maneira, obviamente, muito mais específica. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo,
nós precisamos agora falar a segunda parte do sistema, certamente, hormonal. Ou seja, o sistema endócrino, ele... Deixa eu só avançar um pouquinho mais, por gentileza. Pronto. Dissemos a vocês que temos, é claro, as glândulas, nós terminamos falando algumas delas, certamente semana passada. Falamos em relação a esses aspectos, nós tínhamos o endócrino e o anfícrino, né? Até eu fiz a pergunta a vocês. A ideia do endócrino e anfícrino é porque nós temos o sistema endócrino, em que você lança seus produtos diretamente na corrente sanguínea, tá bom? Então, essa, inclusive, é a definição básica de uma glândula endócrina. E a anfícrina tinha o quê? O aspecto exócrino e endócrino juntos. Ou seja, exócrino porque lança na superfície do corpo? Não. Quando você fala em anfícrino e apresenta exatamente a característica exócrina e endócrina, porque a exócrina é dentro de cavidades. Então, lembre-se sempre disso. Quando a gente falar em relação à glândula anfícrina, no caso exatamente, inclusive, do que a gente está citando aqui, estamos falando aqui de aspectos exócrinos, mas dentro de cavidades. Ou seja, o pâncreas em função do suco pancreático, em função dos produtos, os quais exócrinos, que vão para dentro da cavidade do intestino delgado, e, é claro, sua porção anfícrina, ou seja, a porção endócrina dele, que nós vamos conversar hoje, ligado ao quê? Hormônios de metabolismo do açúcar. E, é claro, testículo e ovários. Testículo e ovários em função do quê? De suas secreções. Testículo, a parte exócrina dele é o quê? A questão dos espermatozoides, o líquido seminal, no qual você tem os gametas. Óvulos, a mesma coisa. Os ovócitos, que são liberados a partir do ovário, nos ciclos ovulatórios, são as porções exócrinas. A porção endócrina do testículo vai estar associada a quem? Testosterona. Hormônio masculinizante, hormônio no qual está referido exatamente o quê? A ideia de regulação e de marcação de todos os itens relacionados ao quê? Características masculinas. Mesma coisa a ideia, mesma correlação exatamente com ovários. E quando a gente vai falar de quê? De progesterona e, é claro, estrogênios, onde vocês vão ter o quê? Aquela correlação ligada a eventos em que eu tenho o quê? Liberação de quê? A progesterona e o estrogênio, eventos exatamente marcadamente para as características femininas. Ciclo ovulatório, a questão de posição de pelos, a questão também de você ter o desenvolvimento de glândulas mamárias, e por aí vai. Todos esses itens vão estar ligados ao quê? Glândulas que apresentam dois tipos de liberação, um exócrino e um endócrino, e isso vai falar exatamente da glândula anfícrina. Ao contrário da endócrina, que apenas o aspecto é o quê? Lançar seus produtos aonde? Na corrente sanguínea, exclusivamente. Então, ele lança produto na corrente sanguínea, que se chama hormônio. Então, com isso, o que acontece na glândula endócrina? Vocês vão ter o quê? É a produção desses hormônios, que vão dar algumas características, quais nós dissemos semana passada, e essas, obviamente, características de todos eles aí, ou seja, os itens, digamos, da hipófise, adenohipófise, ACTH, hormônio adenocorticotrófico, hormônio do crescimento, somatotrofina, GH, a questão dos hormônios gonadotrópicos, tá? Que vão estimular tanto o testículo como o ovário, que é o FSH e o LH, prolactina, todos eles ligados à adenohipófise, mais os da neurohipófise, que é o quê? Hormônios estão o quê? São hipotalâmicos, e o hipotálamo armazena esses hormônios aonde? No neurohipófise, a parte posterior. Por isso, nós estamos falando de quem? Ocitocina, o hormônio do qual contrai a musculatura, obviamente, da mulher, em função do quê? Para a liberação do bebê no final do parto, e vai ajudar também nas primeiras ejeções de leite. Sem contar do próprio ADH, hormônio antidiurético, tá? E o hormônio antidiurético, ele vai ser importante, ou vasopressina, também que está certo, o termo, vai exatamente auxiliar o quê? Na regulação de água. Então, ele é importantíssimo para ver os equilíbrios e, certamente, a questão da pressão arterial. Por isso, ele vai atuar diretamente aonde? Nos néfrons, na sua porção final, lá nos rins. Tireoide, T3 e T4, hormônios tireoidianos, né? Com isso, é o famoso hormônio que tem efeito termogênico,
ou seja, ele envolve, dispara o metabolismo, faz com que a gente possa funcionar adequadamente em virtude disso aí. E isso é importante, porque ele vai auxiliar exatamente o nosso dia a dia. Tá? É claro, além da tireoide, da própria estrutura tireoidiana, você tem as células C, da qual que produzem calcitonina, que entra num balanço de cálcio, de retirada, metabolismo cálcico junto com a paratireoide, que são estruturas, 4 estruturas na parte superior da tireoide, muito importante em virtude disso, porque esse balanço cálcico, nós comentamos, inclusive, durante o período quando falamos de ossos, então você tinha uma relação onde eu poderia fazer o quê? Aquele banco de cálcio, que sempre frisei isso para vocês. Enxerga o osso, o esqueleto, como uma importante estrutura de sustentação para o corpo, porém, é mais ainda importante porque o quê? Uma grande reserva de cálcio. Para quê? Todo o metabolismo que você tem aí. Ou seja, desde enzimas, células, eventos de coagulação, tudo isso está ligado a cálcio. E, é claro, esses hormônios vão ajudar nessa entrada e saída disso aí. E, é claro, as adrenais. A glândula adrenal, com seus diversos níveis, e, é claro, em relação à estrutura localizada acima de um rim, tá? Dos rins, tá? Então, com isso, vocês vão ter uma estrutura que é totalmente produtora de hormônios, do córtex à medula, ou seja, desde a produção de adrenalina, a produção como evento hormonal, que é importante, a questão de você ter o quê? Hormônios corticoides, os corticoides que fazem um balanço exatamente que não só ligado à água, à retenção de água, como outros itens também para disparo do organismo, que se associa muito bem à tireoide em função disso aí. Também imunomoduladores, tá? Entre os processos também de defesa. Tá? Você tem também a questão de a aldosterona. Também a aldosterona, você tem ela como produção que? A captação de íons, que você teria onde? Reabsorção de sódio e potássio, ligado diretamente o quê? Ao rim. Então, isso tudo nós falamos, está lá, obviamente, já postado para vocês. Então, exatamente são o quê? As relações as quais, certamente, são importantes para o quê? Falarmos, como eu disse, das primeiras, né? Que ainda falta coisa, das primeiras regulações hormonais. Certamente é o que vocês estão pensando agora. Está muito fácil esse assunto, professor. Continua, que está tranquilo. Então, pronto. Vamos lá dar uma continuidade nisso aí. Bem, aqui, ó, só até aproveitando isso logo. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó, você tem lá a neurohipófise e a adenipófise, onde você tem aqui a produção, inclusive, até como eu falei, você tem a produção na tireoide do T3 e T4, mas você tem que pensar que também você tem um estímulo por parte da adenipófise através do TSH. O hormônio tireoidiano é quem faz com que a tireoide produza seus hormônios, né? T3 e T4. Aqui é mais para você poder ir estudando e estar lembrando isso, tá? Esse slide é mais com essa ideia. Depois, aqui o número 3 seria exatamente o quê? Se a gente tivesse em sala de aula, eu estava perguntando isso a vocês. Se tivesse na sala de aula, você teria o quê? Aqui é a glândula mamária. Quem é que estimula isso? Exatamente a glândula mamária? Prolactina. Ela vai ajudar exatamente o quê? A você poder liberar certamente o quê? Seus produtos, ou seja, o leite, em função disso aí. Tudo isso que eu estou falando, tanto vale, tá? Em relação, por exemplo, dos eventos que nós chamamos o quê? De ativadores da adenipófise, são provenientes do hipotálamo. Lembre-se que o hipotálamo aqui está ligado através do eixo, via diretamente com quem? Com a hipófise. Então você tem os hormônios de liberação, aquele tal do release, lembra? RH, que nós falamos? Os release hormones, que são exatamente o quê? Eventos de liberação, vão fazer com que haja certamente essa liberação em relação ao leite. Em relação aos hormônios, perdão. Então, com isso, o que acontece? Os hormônios vão ser liberados, obviamente, conforme esses releases. Então, você vai ter o que lá? Digamos, prolactina vai ter o PRH. Então, o fator de liberação da prolactina. Depois, gônadas. Você está falando de quem? FSH e LH. Hormônios gonadotrópicos. Então, você vai ter o quê? O GRH. GRH é o fator de liberação de quem? Os hormônios das gônadas. Mesma coisa o TSH, em relação ao quê? A tireoide.
Porque a tireoide vai produzir T3 e T4, mas ela precisa de um hormônio para que ela faça isso, chamado TSH, e precisa de um fator de liberação chamado de TRH, hormônio liberador do quê? Do TSH. Depois, você vem com a suprarrenal. Suprarrenal você vai ter o quê? O hormônio liberador também do quê? Do ACTH, chamado hormônio adrenocorticotrófico. É ele que vai ajudar o quê? A glândula suprarrenal, né? Ou adrenal, como queiram, fazer a sua liberação dos seus hormônios. E, é claro, também a questão do GH, ou hormônio somatotrófico, como queiram, somatotrópico, que você vai ter o quê? A questão do GHRH, na qual é o quê? O fator liberador do quê? Do hormônio, o qual estimulará o quê? Os ossos a fazer suas primeiras captações. Depois, ali do lado, aqui, ó, na neurohipófise, que é o lado posterior, vai estar associado o quê? A dois hormônios, que é o antidiurético, que eu acabei de falar dele, que exatamente é o quê? É a questão do que vai atuar aonde? Lá nos néfrons, né? No rim. Então, com isso, vai ser o chamado vasopressina, né? Então, com isso, o que acontece com o ADH? Ele ajudará a reabsorção de água. E a ocitocina ali em cima, como eu disse a vocês, atuando aonde? Contrações do útero e, é claro, glândula mamária. E aí, aqui, ó, prolactina, como a gente falou ainda agora. Depois, gonadotróficos, que a gente estava falando agora também. Temos lá, ó, adrenocorticotrófico, ACTH. Somatotrófico, o hormônio do crescimento, GH, esse que atua em cima dos ossos. E, é claro, ali o GH, o tireotrófico, que estimula a tireoide a produzir o T3 e T4. E ali os dois que sobraram, certamente, a tetriodotironina, ou seja, a questão do T3 e a T4 em função disso aí. E é só isso que vocês estudaram até agora. Muito pouco. Tem mais coisas aí aguardando vocês, crianças. Vamos lá. Isso tudo, lembrem-se, nós já passamos pelo hipotálamo, pela hipófise, tireoide, paratireoides, adrenais, e agora está faltando exatamente a gente estudar os outros aqui. Continuando. Glândulas suprarrenais. Ah, não, eu não falei em glândulas suprarrenais, tadinho de vocês. Professor, você está cobrando que a gente não estudou ainda. Não tem problema, vamos estudar agora. É por isso que vocês estão aí calados aí, nem falam nada, né? Estão engolindo o que eu estou falando, né, meninos? Estão aí ainda ou já dormiram com tanto hormônio? Estão precisando de tiroxina. Processando a informação. Ah, tá processando a informação. Processando até o que eu não falei, né? Porque ainda nem falei da. Devia ter falado, professor, você não falou de suprarrenal ainda. Calma. Pois é, vou falar de suprarrenal agora, já achei que eu tivesse falado. Vamos lá. Então, meninos, o que acontece? Agora a gente vai falar exatamente do que? Eu considero também uma das glândulas mais importantes após a hipófise. É a glândula suprarrenal ou adrenal. O pâncreas é importante, certamente, como vocês viram. Mas a gente vai comentar dos aspectos endócrinos agora dele daqui a pouco, tá? Mas vamos lá. Então, com isso, esses dois eventos, quando a gente fala, e quando você fala em relação, para começar, até da própria suprarrenal, sempre você tem que pensar o seguinte: se eu fizesse uma secção, tá? Um corte na glândula suprarrenal, se localiza na parte superior do rim, vocês teriam o quê? O córtex, que é a parte exatamente mais externa, e a medula, que é a parte mais interna. Toda essa estrutura produz hormônios, garotos. Não tem para onde correr. Ela simplesmente é importantíssima na regulação exatamente com o corpo em função disso aí. São hormônios muito importantes que são liberados pela glândula suprarrenal. Só um minuto, por favor. Então, com isso, o que acontece? Esse processo, obviamente, como vocês inclusive estão vendo aqui do lado, está ligado diretamente depois para esse hormônio ser lançado na corrente sanguínea e tem alguns deles efeitos sistêmicos, como o próprio corticoide, né? A gente sabe que até pelos próprios fármacos, e você nota isso, por exemplo, pessoas que tomam corticoide durante muito tempo, você vê como ela retém água, ela fica inchada. Ah, não engordou não, ela reteve água.
Então, é um processo muito importante de ação metabólica, muito intensa. Então, é importantíssimo os hormônios que você tem, certamente ligados à questão da suprarrenal, ou também conhecida como glândula adrenal. Você está se referindo das duas maneiras, está certo. Tá? Aqui o que a gente falou exatamente, só passando aqui mais uma vez, porque, como eu disse, é um volume maior de assuntos, são sempre eu dou essa repassada, eu sou meio insistente nisso. Então, já falamos inclusive disso, tá? Lembre-se que hipotálamo sempre vai ser um aspecto de regulação com o quê? A própria hipófise, que eu estou passando aqui o cursor, mas lembre-se sempre também do que eu disse. A adenopófise é a única parte da hipófise que produz hormônios. Ela produz os hormônios dela, que já citamos ainda agora. ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, que vai atuar onde? Na suprarrenal. O TSH, que é chamado tireotropina ou tireotrofina, tá tudo certo, tá? Atuando na tireoide. GH, hormônio do crescimento, tá bom? O G, para quem não lembra, eu falei disso, significa em inglês groove, crescer. Então, por isso que você tem GH no termo, tá? Na sigla. Que também é conhecido como somatotropina, que vai atuar exatamente naqueles discos epifisários, que se localiza onde? Pouco após a epífise dos ossos, tá? Especificamente um pouco abaixo dele, da epífise. E é claro, também aqui o hormônio, o que é chamados gonadotrópicos, que formam exatamente, são dois, né? Você tem o LH e o FSH, que vão atuar nas gônadas. Deixa eu chegar nas gônadas, que eu explico melhor isso aí. Eles vão ter atuação tanto em homens como mulheres. E aqui, a chamada prolactina, que você conhece como LTH. Tudo isso que está aqui é produzido aonde? Na adenohipófise, por estímulo do hipotálamo. O hipotálamo tem um fator no qual estimula a que haja toda a produção disso aqui, com os destinos os quais eu já citei para vocês anteriormente, tá bom? Então, e agora o ACTH, o que a gente está falando, vai estar exatamente ligado a esse processo, tá bom? Que, inclusive, agora, exatamente, só vai faltar só esses dois para a gente poder fechar, inclusive, a questão da... Ah, não, já falei do... Não, falta o FSH nas gônadas, para a gente poder fechar a adenopófise, tá? Vamos lá. Como eu estava falando também, e ele tem um aspecto muito importante para uma outra coisa, a questão do chamado, obviamente, evento de regulação. Os maiores feedbacks que você tem, ou seja, de produção, de diminuição, aumento e diminuição de hormônio, está associado exatamente ao quê? Aos chamados corticoides. Então, a secreção dos corticoides é importantíssima em função disso aí. Por quê? Você vai ter, nesse evento, o quê? O hipotálamo atuando diretamente aonde? Na chamada, obviamente, que é a adenopófise, para que haja a liberação de quem? Do ACTH. Então, lembre-se disso. Quando o hipotálamo, ele pode, obviamente, se estimular e faz com que haja uma regulação, tanto que ele é um hormônio que ele é muito associado ao estresse. Como assim estresse especificamente? Quando a gente fala em estresse, tá? Ou seja, após você ter a liberação do fator liberator, a chamada corticotropina ou corticotrofina, tá? Exatamente o fator que estimula a adenopófise a liberar seu hormônio, estresse vai de diversas formas. Desde você, por exemplo, ter uma dor intensa, vamos chamar assim. Vamos dizer que, de repente, vamos usar vocês, educadores físicos, vamos dizer que o estresse seja torcer o pé. Ou nutricionista, a questão da fome. Você tem exatamente estímulos em relação a que muitas horas, sem ter, obviamente, a questão da presença da comida. Então, esses eventos todos causam estresse ao cérebro. Por quê? São alterações bruscas de metabolismo e que o cérebro registra. Que exatamente vai dar esse estresse ao corpo é o quê? É a questão de você ficar agitado, a questão de você ter contrações musculares intensas, às vezes dores. Esses aspectos são dados exatamente pelo que os hormônios ligados à questão da glândula suprarrenal, dentre eles corticoides. Então, esses aspectos exatamente de ativação, de aumento exatamente metabólico, vai estar muito ligado ao cortisol. Por isso é que ele está tão associado que a gente chama de eventos de luta e fuga. É uma coisa que de vez em quando eu falo para vocês. Por exemplo,
O sistema nervoso, vamos dizer que você está lá, vamos voltar lá para o shopping. Está lá no shopping, lá na faculdade. Você vai atravessar a paralela, resolvendo não passar pela passarela, resolvendo atravessar a paralela. Você não vai ficar parado no meio da pista, olhando o carro sai passando, e o carro está chegando. Você não vai chegar e ficar parado, senão o carro passa por cima de você. Então, o que você vai fazer? Ao você ver aquele objeto vindo na sua direção, você recua ou avança na pista. Exatamente esse evento é o que a gente chama de o quê? Ação e fuga. É o que a gente chamaria nos antepassados, por exemplo, quando o homem das cavernas lá vinha lá o tigre de dente de sabre, vinha em direção a ele. Ele não ficava olhando o tigre, aquele animal enorme, pular em cima dele. Obviamente, no belo dia que o grupo lá dele, a tribo dele, viu um animal daquele devorar o homem, o que aconteceu? Todo mundo resolveu falar o seguinte, ó, toda vez que você vê um animal correndo na direção da gente, todo mundo foge. Então, a ideia é exatamente de proteção. Então, esse evento sempre está muito associado com proteção. Isso vale, de repente, você ter o quê? Você passar numa rua escura, você está, de repente, num ambiente que você não conhece. Isso são eventos de ação e fuga. Esses eventos vão te causar exatamente mudanças comportamentais, ligadas ao quê? Ao cortisol. E vão atuar diretamente aonde? No cérebro. Por isso que o hipotálamo ele acaba sendo, obviamente, importante nisso, até porque ele está ligado a outras regiões. Vocês estão falando para mim que vocês estavam estudando sistema nervoso. Então, vocês sabem que o quê? O córtex, tá? E todos os órgãos do sentido vão dar muitos estímulos a ele. É igual, por exemplo, você sentir o cheiro de queimado. Se você sentir o cheiro de queimado, você associa com fogo, você associa a perigo. O que você faz? Não fica parado lá, não, deixa eu aqui respirar fumaça. Não, você sai correndo do local. Se você vê alguma coisa que te agride, se você sentir alguma coisa, um odor, um paladar ácido, alguma coisa que não é boa, você vai cuspir para fora. São eventos que causam estresse. Tudo isso são formas de estresse diferentes que o cérebro vai responder e, consequentemente, responde também via o quê? Hormônios. Então, é importante exatamente o cortisol, exatamente nesse aspecto protetor em relação ao corpo, tá? Então, ele vai ser muito importante por quê? Você vai ter um fator de liberação, que é o fator de liberação de corticotrofina, ou corticotropina. Ele é liberado pelo hipotálamo para o quê? A parte anterior, ou seja, anterior de onde? Da hipófise, ou também conhecida como pituitária, antes você estranha o nome que está aí, glândula pituitária ou hipófise, é a mesma coisa, tá bom? E, é claro, a parte específica da hipófise é a adenihipófise. A parte anterior é quem produz exatamente o quê? O hormônio chamado de adrenocorticotrófico, cuja sigla é o que você está vendo ali, ACTH. Alguma pergunta até aí que vocês queiram fazer, esclarecer? Não entendeu? Não ficou claro? Fala aí enquanto estou bebendo água. Eu posso continuar. Então, vamos lá. O ACTH vai atuar aonde? Diretamente na chamada glândula adrenal, ou também conhecida como glândula suprarrenal, que está onde? Está exatamente acima dos rins, em função disso aí. Diga, alguém mexeu aí no microfone. Nada? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, só foi impressão. Então, você tem aqui uma ação da glândula suprarrenal, onde vai fazer o quê? Liberação do cortisol. Só tem esse? Não, esse é um deles, tá? Mas específico... Ah, desculpa. Deixa eu só desligar isso aqui. Deixa eu ver se alguma coisa... Desligar aqui. Peraí. Só um minutinho. Desculpem-me. Deixa eu até desligar. Pronto. Se incomodar. Vamos lá. Perdão. Então, como eu estava dizendo a vocês, vai ter uma ação exatamente do ACTH aqui em cima, e esse ACTH vai atuar onde? Na glândula adrenal, no córtex. Ou seja, quando eu falar córtex, meninos, deixa eu apontar aqui para vocês se situarem. É a parte mais o quê? Superficial da glândula. Lembre-se que ela tem duas regiões. O outro está melhor de ver isso. Cadê? Aqui, pronto. Você tem o córtex, a parte superficial, e a medula, que é a parte interior. Tem os hormônios da medula? Tem. Aldosterona, outros hormônios aqui dentro, tá? Mas a parte superficial é quem vai produzir o quê? O chamado exatamente o quê? Cortisol. Cortisol vai ser liberado dali.
Então, essa parte é importante exatamente para o quê? Para o metabolismo, qual eu estou me referindo, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. Córtex da suprarrenal é quem vai liberar o cortisol. E o cortisol faz essa ativação do corpo. Tem uma outra coisa que também fica fácil vocês lembrarem. Por exemplo, você de manhã acordou. Na hora que você acorda, você fala assim, poxa, eu tenho alguma coisa para fazer. Você lembra, e a aula? Esse estímulo inicial que te faz levantar da cama, exatamente é feito pelo cortisol. Porque todo o teu metabolismo, vamos dizer, está desacelerado. Pensa, você estava dormindo ainda agora. Então, já que você estava dormindo, você estava exatamente porque no seu sono, você é óbvio, tá o quê? Tá com o metabolismo mais baixo. Você não tomou seu café, você não ingeriu glicose. Inclusive, a gente vai comentar isso aí, vai fazer uma associação com o cortisol já já. Então, você vai ver que isso é importante. Então, esses eventos todos associados a isso vão te mostrar o seguinte: poxa, o cortisol significa, então, vai fazer o quê? Vai ativar meu metabolismo também inicialmente? Sim, porque isso também é uma forma de estresse. Teu cérebro está associado, digamos, com relógios biológicos. Você só acorda, você exatamente desperta, você lembra que tem um compromisso ou algo do gênero de manhã cedo, exatamente por isso. Porque o cortisol vai te ajudar nisso aí. Ele vai despertar teu metabolismo para exatamente você começar os passos iniciais. É claro, depois de um certo tempo, inclusive a gente olhando esse gráfico, você tem uma oscilação, tá? O cortisol ele aumenta no início da manhã, daqui a pouco ele dá uma baixada. Mas por que ele baixa? Porque outros hormônios vão entrar trabalhando junto com ele. Então é bem interessante quando a gente olha os gráficos, principalmente associados a cortisol, porque você vê isso. Há uma diferença metabólica muito importante em virtude disso aí. E por que uma diferença metabólica? Porque exatamente ele vai ser importante para esses primeiros aspectos de ativação, mas depois, posteriormente, o que vai acontecer? Ele vai ser, digamos assim, esse nível vai baixar um pouco e vão entrar outros hormônios em ação. Quais? O da tireoide, que a gente comentou ainda agora, eu falei para vocês que é termogênico. Vou mostrar daqui a pouco a própria insulina também, que vai ser importante, que é o açúcar, por exemplo, que você ingere durante a manhã, é absorvido pelas células para elas poderem trabalhar. E, é claro, todos os outros que vão dar esse apoio ao próprio cortisol. Alguma pergunta específica que vocês queiram fazer? Algo especial aí? Professor, quando acontece ter que fazer cirurgia de tireoide, está relacionado a alguma desregulação dos hormônios, alguma coisa do tipo? Certamente, tá sim. É Stephanie que tá falando? Quem tá falando? Carol. Carol, veja só, está associado sim. Porque quando o metabolismo ele oscila, tá bom? O que acontece? Ele depende exatamente dos hormônios da tireoide. Então, quando você retira a tireoide, a depender do que você faça, a chamada tireoectomia, então o que acontece com ela? Quando você retira a glândula tireoide, você vai ter uma deficiência também de produção. Certamente você vai precisar entrar o quê? Com hormônios externos. Aí que entra os hormônios, os fármacos, os quais vão certamente fazer o quê? Uma substituição da ação tireoidiana. Tá? Então você tem uma série de diferenças metabólicas, sim, em função disso aí. Você não tem como substituir o efeito dela, porque o organismo vai sentir falta em função disso. Então é necessário que você entre exatamente com uma ação paralela em função de hormônios, sim, a essa questão, tá bom? E é claro, também a própria alimentação, se você tiver baixas de iodo, o organismo também vai sentir falta da produção, porque ela só consegue produzir o hormônio tireoidiano, só repassando, exatamente com o quê? Com a questão da inserção de iodo na dieta. Porque você não tem como produzir iodo, você não produz iodo. Iodo exatamente só é conseguido, só é obtido através da dieta, tá bom? Então teria também essa questão. Ambos os aspectos, você depender, o organismo vai manifestar exatamente o que? A falta disso. Então você teria que estar com taxas de complementação, você, obviamente, se haver retirada da glândula, a mesma coisa, tudo vai depender da ação, obviamente, do que o endocrinologista achar mais interessante ser feita essa intervenção no indivíduo. Seria isso, tá bom? Então, no caso, quando há essa desregulação, não é pelo excesso, mas pela falta da produção. Os dois. A intervenção vai depender muito. Lembra da história do bócio, que a gente estava falando agora? Ou seja, falei da agora não, perdão, semana passada. O aumento exatamente da glândula pode ser por dois eventos. Um deles
onde de repente a própria a glândula está tentando produzir e não consegue, ela incha, ou então porque ela está produzindo demais. Então, aquele inchaço que você vê, às vezes típico em certas regiões, em certas tribos africanas, ou certas tribos, em função disso, as dietas são pobres em iodo. Então, com isso que acontece, há um aumento exatamente da glândula tireoide. Isso pode acontecer tanto por uma questão de hiperprodução, então você vai ter o quê? O hipertireoidismo, como também baixo, o hipotireoidismo. Ambos os aspectos, tanto por mais, tanto por menos, fazem com que haja esse inchaço em relação à própria glândula. Isso vai depender. Por isso que a gente tem que avaliar o quadro clínico do paciente, em função disso aí. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada, as ondas. Então, com isso, o que acontece? Continuando. Você... Aqui, vamos trocar aqui. Como eu disse a vocês, a própria glândula suprarrenal, pela própria estrutura dela, tá? Com essa estrutura de lua, né? Você vai ter o quê? Pontos importantes que a gente acabou de frisar. A própria ideia, como a gente chama de cápsula, vindo depois o córtex e o interior dela como medula. Lembre-se sempre que você tem o quê? Nessa estrutura que está acima dos rins, ela vai ter uma intensa produção de hormônios. Não apenas, como eu falei para vocês, do cortisol, mas vão ter outros hormônios envolvidos nisso aí, que a gente vai falando e comenta sempre ao longo da aula. Isso faz com que você tenha o quê? Tanto córtex como medula, determinadas regiões, zonas, inclusive eu lembro que eu falei disso, que eu falei de ACTH, eu até mostrei uma figura parecida dessa na semana passada. Então, o que acontece lá? Você vai ter a parte que a gente chama de zona glomerulosa, tá bom? Isso é exatamente, a gente chama de células piramidais. A fasciculada, que fica um pouco mais abaixo, que tem células um pouco mais poliédricas, ou seja, com estruturas mais pré-definidas, tá bom? Como se fosse uma figura geométrica. As reticulares, que são mais internas, e, é claro, a própria medula em si. Isso tudo é porque essas regiões, cada uma delas vai ter o quê? Ações metabólicas importantes. Olha o que eu estava falando aí para vocês. Que vocês não me pararam, né? Vocês deviam ter me parado dizendo. Só a gente não viu isso. Tá aqui. Vamos lá, com mais calma agora. Então, como eu estava dizendo, por exemplo, o córtex está ligado exatamente ao quê? Ao cortisol, que a gente chama de a zona fasciculada. Ela, você vai ter o quê? A produção do próprio cortisol, que está envolvendo com o metabolismo. Por que eu falei metabolismo? Porque exatamente os principais eventos metabólicos estão aqui, ó. Açúcares, como eu disse para vocês, a ideia de acordar de manhã e você ser disparado exatamente inicialmente, mexe com o teu açúcar, tá? Mas você não tem esse açúcar suficiente. Então, o cortisol seria como se fosse uma ignição para você. A gordura é porque mexe exatamente com o quê? Com o estado de reserva. Então, eu tenho como deslocar exatamente o quê? As reservas lipídicas para você poder produzir energia a partir disso. Isso é importante. Só um minutinho. Isso é importante, por quê? Quando você não tem exatamente glicose para ser queimada, ele parte para cima longe das reservas energéticas. Por isso que eu te falei que na questão, por exemplo, horários do almoço, certos horários do dia, você tem picos exatamente ligados a cortisol, te torna mais agitado. E é claro, ele ainda faz uma modificação de proteínas. Então, repare, ele mexe com o metabolismo inteiro. Isso é exatamente a ideia do que a gente chama dos glicocorticoides. Os glicocorticoides têm essa importante função, e é produzido na zona fasciculada, e ele exatamente é o que mais mexe em relação ao quê? A metabolismo, tá bom? E esse é simplesmente amparado por uma outra região, que é a zona glomerulosa. Nessa zona glomerulosa vai entrar exatamente o quê? Os mineralocorticoides, que é o outro subgrupo dele. Esse mineralocorticoide está junto com íons, ele que mexe com íons. Trabalha com íons. E mexe com outro que a gente conheceu lá quando falamos de rins. Foi exatamente a aldosterona. A aldosterona, se vocês lembrarem o que eu falei para vocês, está associado com o quê? Exatamente o metabolismo de sódio e potássio. É ela que resgata sódio e potássio do fluido, exatamente chamado fluido glomerular. Então, é ali que você vai ter a formação da urina, lembra-se? Então, com isso, o que acontece? Nesse resgate, você vai fazer o quê? O equilíbrio de solutos no plasma. Você vai ter um apoio de quem? Exatamente do cortisol aí.
Então, do mineralocorticoide. Então, os mineralocorticoides... Cortisol não, perdão. Mineralocorticoides. Então, os mineralocorticoides, junto com a aldosterona, vão fazer com que haja esse equilíbrio de sódio e potássio junto ao plasma. Aí vocês vão me perguntar, por que você não falou lá? Porque exatamente, senão eu ia ter que falar também de glândula suprarrenal. Então, não era a hora ainda de falar da glândula suprarrenal. Tá? Por isso que a gente não comentou do mineralocorticoide. Mas agora a gente junta mineralocorticoide com aldosterona. Que a aldosterona, sim, ele tem uma ação direta em cima da região posterior de quem do néfron. Então lembre-se que aquela porção final lá do néfron, aquela porção exatamente final, é onde você vai absorver sódio e potássio, é um pouquinho da porção anterior. Então, com isso, essa reabsorção de sódio e potássio vai auxiliar a aldosterona exatamente pelo quem? Via mineralocorticoides. Então, íons, sempre lembre-se, é exatamente a questão dos mineralocorticoides. E a questão do que? Dos glicocorticoides vai estar associado quem? A outros produtos metabólicos. Glicose, gorduras e proteínas. Junto com quem também? Cortisol. E o outro que nós temos são os andrógenos, ou seja, hormônios estrogênicos e androgênicos. E aqui vem uma parte interessante. O que acontece em relação a isso? Por exemplo, quando a gente pensa em relação à mulher, você fica pensando o seguinte, a mulher só tem progesterona e estrógenos. Não. Aí, exatamente, eu sempre uso como brincadeira a glândula em função disso aí. Porque aqui você vai ter uma pequena produção de quem? De testosterona. Tá? Então, que significa o quê? Que apesar da mulher não ter testículos, você tem uma produção de testosterona? Isso mesmo. Então, a testosterona vai ser importante aí, vai ser produzida exatamente para que haja o quê? Um apoio, exatamente, um equilíbrio dos eventos, o quê? De ação dos estrogênios. Como assim? Vamos lá. Vamos dizer que os estrogênios e progesterona, como eu expliquei a vocês, e a gente vai falar novamente, elas marcam as características sexuais femininas. Se você só tivesse estrogênios e progesterona, vamos dizer, tanto que você nota isso muito bem no ciclo ovulatório. A mulher, quando vai chegando próxima à ovulação, ela fica mais sensível, ela tem uma mudança, obviamente, comportamental muito forte. Essas doses de testosterona vão ajudar exatamente para que haja um equilíbrio nisso aí. Não é só no período da ovulação. A ovulação é porque fica mais marcado isso, tá? Porque você tem um período maior de produção de estrógenos e progesterona. Mas durante toda a vida dela, tanto o período dela de existência. Então, testosterona é importante para que haja um equilíbrio, inclusive emocional, em função disso, tá? Tanto que você nota que, às vezes, quando você tem desregulações em função de estrógenos, há uma questão de sensibilidade, aparecimento de espinha, uma série de eventos que podem acontecer em função disso. Então, os androgênios, os hormônios androgênicos, vão ajudar nesse aspecto aí, para que haja exatamente o quê? Essa produção pequena, é óbvio, não é grande, pequena de testosterona, para que haja esse equilíbrio entre o quê? Essa feminilidade e certamente esse aspecto. Isso é uma das coisas mais interessantes que você tem nisso. O homem sofre uma coisa parecida? Sofre. Porque você vai ter uma pequena quantidade também de estrógenos aí. Então, estrógenos podem ser produzidos, mesmo o homem não tendo ovário. Mas é claro para o quê? Suavizar a questão exatamente da presença da testosterona. Essa masculinidade, obviamente, que nós homens temos, ela pode ser suavizada... Opa, espera que mudou aqui. Pode ser suavizada exatamente em função disso aí. Então, isso também é muito importante em função, é claro, dessa ação que você tem em função dos produções desses hormônios. Tanto vale para homem como para mulher. Mulher vai ter um pouco de produção de testosterona, causada exatamente pelo córtex da suprarrenal, como também o homem vai ter o quê? Uma produção de hormônios feminilizantes em pequenas quantidades para suavizar a questão da testosterona. Alguma coisa especial que vocês queiram falar aí? Alguma coisa, comentário? Bem, deixa eu só mostrar uma outra coisa. O próximo vai ajudar bastante vocês lembrarem uma coisa. Olha o que eu estava falando para vocês aqui. A questão da aldosterona. Olha a porção final. Esse aqui que vocês estão vendo do teu lado direito é o néfron. Esse aqui em branco, ó. Eu estou passando aqui o cursor. Esse é o néfron. Aqui é exatamente o tubo coletor, onde você vai ter exatamente o quê? A questão já da urina previamente formada e as últimas absorções de água. Para absorver essa água, qual é o hormônio que entra ali mesmo, menino? Me ajudem aí, quando eu estou enchendo meu copo de água falando disso. Qual é o hormônio que atua ali para recolher essa água?
Estudem, meninos. Tem uma prova de hormônio chegando para vocês. Hein, meninos? Qual é o hormônio que regula exatamente a retirada de água aqui na porção final dos tubos coletores? Deixa eu ver como é que está meu coro, aproveitar aqui. Ah, apareceu mais gente, muito bom. Hein? Enquanto eu estou perguntando, hein, Davi, Adjan, Caroline, Cleiton, Daniele, os 8 de sempre, os 8 eleitos de sempre, ótimo. Helder e Stefani. Hein? Bom dia, falem. Fala que eu te escuto. Qual hormônio que atua na recaptação de água? Não vou nem perder muito tempo. Isso que vocês estão pensando, meninos. Exatamente. Vasopressina ou ADH, hormônio antidiurético. Aquela questão que vocês responderam. Acho que eu vou tirar ela, aquele ponto de vocês, já que você não sabe, então não significa que não estão sabendo. Então, acho melhor tirar aquela questão de vocês, não é isso? Você concorda comigo? Oi, bom dia, estou falando com vocês. Vamos responder, não? Então, aí não, é. Estão vivos? Ah, não falam? Tô falando, oi. Não falam, tô achando que tá vindo, tá acontecendo alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa. Pegar um ônibus, atrasou o ônibus lá da suburbana, né? Nunca vi ônibus pra atrasar tanto. Então, vamos nessa. Como eu estava dizendo a vocês, ADH ou vasopressina retira exatamente a água que eu estava dizendo para vocês tanto, é essa aqui, ó. Então, com isso, ela é recolhida daqui. Mas só que não é a vasopressina que a gente está estudando, porque a vasopressina, não vou nem perguntar, é um hormônio hipotalâmico armazenado na neurohipófise e, é claro, atua aqui aonde? Nos néfrons. Ou seja, néfrons os quais estão localizados nos rins, as unidades coletoras formadoras de urina. E, é claro, a aldosterona, esse me interessa, junto, obviamente, nesse grupo dos mineralocorticoides, ela vai atuar o quê? Para a reabsorção de sódio. Tanto que você está vendo sódio saindo aqui muito em grande quantidade. Então, sódio e potássio vão estar nesse metabolismo. Então, com isso, o que acontece? A aldosterona vai aumentar a reabsorção de sódio e o quê? A liberação de potássio. Então, com isso, estabelecendo o quê? Uma importante regulação de pressão arterial. É por isso que você tem exatamente importantes reguladores da pressão arterial ligados a hormônios do quê? Da córtex da suprarrenal e, é claro, também a questão do sistema renal. Entram também o quê? Reabsorção de íons cloreto, ou seja, cloreto também sai daí, sem contar o hidrogênio que também você libera. Exatamente fazendo com que haja o quê? Um controle do próprio, vamos dizer assim, pH do sangue, que é muito importante em função disso aí, que eu já falei para vocês. pH do sangue, quando ele é alterado de uma forma que muito intensa, o que acontece? Você tem um problema sério em relação ao quê? Funcionamento de enzimas. Então, enzimas podem ser o quê? Podem deixar de funcionar, pode exatamente ter uma série de problemas de funcionamento em função exatamente de alterações de pH. Então, o pH é importante para fazer um controle exatamente enzimático, fazer um controle exatamente de funcionamento de metabolismo do corpo. Ou seja, como eu falei a vocês, os hormônios ligados ao quê? A suprarrenal são essenciais para exatamente essa atuação metabólica em cima de células. Com isso, repara embaixo, vocês têm o quê? O aumento do líquido extracelular. Então, é claro, essa água vai o quê? Penetrar mais nos espaços intersticiais e no sangue. Ou seja, eu vou aumentar a quantidade exatamente aumentar o volume sanguíneo em função disso. Porque eu estou adicionando mais água. Cada vez mais água. Isso mostra exatamente alterações da pressão arterial. Nós mostramos isso quando, inclusive, fiz um diagrama lá com vocês em relação à regulação de pressão arterial. Exatamente falava uma parte disso aí. E aqui o outro participante. Os hormônios, garotos, deixa eu parar e fazer uma pequena ressalva quando vocês estudarem. Eles interagem. Então vocês vão ver que, por exemplo, certas relações, certos eventos que eu comentei com vocês vão se repetir muito entre um e outro. É mais ou menos a ideia que eu estou querendo dizer, tipo que eu falei lá da hormônio do crescimento. GH ou somatotropina. Se você reparar, você tem um hormônio de regulação de cálcio que está ligado ao quê? Calcitonina.
células C. Você tem um hormônio ligado a cálcio com o quê? Paratireoide, parato-hormônio. Ou seja, você repara que diversas regiões vão tratar exatamente o quê? De mesmos eventos. Porque elas fazem exatamente um balanço hormonal. Se você, quando a gente for falar de crescimento, eu falei de crescimento, eu falei de somatotrofina, ou somatostatina, como queira. A somatotrofina, ou GH, ela depende de um hormônio lá do fígado, que por sua vez também depende do quê? Da calcitonina. Eles dependem uns dos outros. Então, você retirar um hormônio é complicado. Você fazer o quê? Tomar hormônios causa desregulações metabólicas muito grandes. É por isso que é perigoso. Quando você toma um antidiurético, olha só você ter uma ideia também prática do que eu estou falando, eu vou continuar a falar. Quando você toma um antidiurético, o que o antidiurético costuma fazer com você? Ele exatamente vai aumentar o quê? Seu volume exatamente de quê? Para você, apesar de você falar antidiurético, você acaba fazendo o quê? Você não controla a água. Ao contrário, você expele mais água. Isso é interessante, porque você vai desregular dois hormônios em especial. Um deles você está olhando aí, a aldosterona. Porque você quer um balanço hídrico. Por quê? Já que você está urinando mais, você está concentrando o quê? Você acaba concentrando sódio e potássio. O que ele vai passar a fazer? Vai reabsorver mais sódio e potássio. Então ele vai quebrar exatamente o balanço da aldosterona. E você está urinando mais, está liberando mais água. O que vai também acontecer com a vasopressina lá do seu cérebro? Exatamente liberado pelo seu hipotálamo. Ele vai começar a deixar de ser produzido. Então, por isso que é tão perigoso, por exemplo, isso é bom para os profissionais de educação física, eles amam quando eu falo essa história. Exatamente quando você toma antidiurético para poder emagrecer, que essa é a tendência, né? As pessoas adoram pegar um antidiurético. Vou tomar antidiurético, eu vou exatamente eliminar mais água e com isso vou diminuir exatamente minha massa corporal. Faz isso para você ver o que vai acontecer. Você vai desregular exatamente isso na sua frente. Aldosterona e ADH. O hormônio, exatamente a ADH, o vasopressina e a aldosterona. E o que isso implica? Só para a gente começar a conversar, eu já desequilibro o quê? Tua ação de pressão arterial. Eu posso te causar uma hipertensão em função disso. Se eu te causo uma hipertensão, eu altero exatamente o quê? Teu batimento cardíaco. Posso fazer você ter um infarto. Posso fazer com que exatamente o organismo, as células, comecem a ter o quê? Problemas de reabsorção, exatamente também de excreção, por exemplo, de hidrogênio. Eu posso fazer esse sangue ficar mais ácido. Se ele ficar mais ácido, eu altero o metabolismo celular. Se alterar o metabolismo celular, eu posso te dar desde uma parada cardíaca a problemas em relação à regulação cerebral do sistema exatamente, porque também vai envolver o quê? Bomba de sódio e potássio. Se vocês lembrarem, bomba de sódio e potássio está associada também a uma coisa, impulso nervoso. Então, só para vocês terem uma ideia do que causa um antidiurético quando você entra exatamente com fármacos e o que sem prescrição médica. Por isso, senhores educadores físicos, é claro, vocês não fazem essas bobagens, eu sei disso, principalmente meus alunos, e é claro, sempre você fala assim, que alguém te pergunta, mas eu vou tomar um antidiurético para ficar mais magrinho. Não, você não faça isso. Vá primeiro, consulte seu endocrinologista, veja se você realmente precisa, faça outra atividade física, indique ele fazer uma regulação da dieta, uma reeducação alimentar, ao invés de partir exatamente para o quê? Eventos farmacológicos. Eventos farmacológicos, sempre aprendam com isso, principalmente no exemplo que eu estou te dando agora. Você pode regular importantes mecanismos de feedback. É para isso que você aprende feedback, tá? Porque são o quê? Eventos externos. É mais ou menos o que Carolina ou Caroline, perdão, estava me perguntando agora. Foi Carolina ou Caroline? Caroline. Caroline, estava me perguntando agora. A ideia do você entrar com hormônios, digamos, fez uma retirada, uma tireectomia, uma retirada da glândula tireoide. Você exatamente eu vou entrar com fármacos exatamente que a base de quê? De hormônio tireoidiano, somente se for necessário. Só se faz intervenção com hormônios, perdão, qualquer um que seja, exatamente quando você tem prescrição médica, por isso que é tão perigoso. Você entrar com um antidiurético, meninas, vocês vão quebrar a relação exatamente, um deles é a aldosterona e o outro, aproveitando que está aqui, que eu estou passando aqui o cursor, a regulação de água, ou seja, vasopressina. Se você quebrar esses dois,
pode estar certo. Você vai dar sérios comprometimentos no organismo. Inclusive, isso é claro, sem contar nada da hepatite e nefrite, que você pode também fazer com que haja nesse indivíduo. Ah, por que nefrite? Por que vai inflamar exatamente o sistema dos néfrons, o renal? Eu posso matar os néfrons? É óbvio. Porque se você está exatamente entrando com fármacos, os quais você já tem uma regulação homeostática via o quê? Hormônios internos, eu estou quebrando exatamente a imunorregulação. Imunorregulação, perdão. A regulação é exatamente o quê? Fisiológica. Então, essa fisiorregulação que é quebrada em função exatamente do quê? De você desequilibrar, porque o que o organismo entende, garotos? Toda vez que você tem algo em excesso, ele diminui. Lembra quando eu expliquei da tireoide? Ou seja, você levou o hormônio tireoidiano, o que aconteceu? O cérebro entende, opa, tem muito hormônio circulante. Vamos baixar essa estimulação. Ele baixa o quê? Ele reduz o TSH. É a mesma coisa a ideia da aldosterona e a vasopressina. Se o organismo notar que você tem muita água, muito íon, pouco íon, o que acontece? Ele começa a diminuir a produção endógena de hormônios. Então, por isso que é tão perigoso e por isso que exatamente as pessoas têm que ficar de olho em relação a exatamente isso aí. Porque isso causa sérios problemas e, às vezes, você tem uma dificuldade muito grande, caso você seja usuário constante de antidiuréticos ou então o próprio hormônio do crescimento. As pessoas usam muito em academias, perdão, muito em academias, hormônio do crescimento, para estimular exatamente o quê? O GH, para fazer crescimento de massa muscular. Isso é perigoso também. Eu posso desregular o quê? Uma série de outros hormônios que estão ligados a esse acesso metabólico, principalmente cálcio. Então, eu posso causar uma série de desregulações que, inclusive, pode passar por aqui. Exatamente regulações de água e, é claro, solutos. Então, isso é importante. Por isso que, se você notar, esses pacientes que fazem uso desse tipo exatamente de medicação, tá? Vamos chamar assim, essas pessoas, elas têm sérios exatamente, são fortes candidatos ao quê? A nefrites, inflamações aonde? Nos rins, e, é claro, também hepatites medicamentosas. Exatamente por esse motivo que eu estou explicando a vocês. Então, é importante que isso seja muito bem falado e muito bem relacionado a isso aí. Então, vocês estão vendo aí embaixo, continuando no Independente da dosagem, professor? Opa! Oi? Independente da dosagem? Independente da dosagem. Você tem que buscar, você não pode, entenda uma coisa, Carolina, você não pode simplesmente fazer automedicação. Porque qual é a grande questão aí? Deixa eu te explicar qual é. Sódio, potássio, você tem exame... Deixa eu ligar até aqui a cama um pouquinho. Só um minutinho. Deixa eu tomar um gole de água, peraí. Sódio e potássio, eu tenho como dosar isso na urina e dosar isso bioquimicamente. Ou seja, eu preciso fazer um exame. Então, para poder exatamente entrar com fármacos, para entrar com antidiurético, uma coisa, eu tenho que saber como estão os seus níveis de íon. Então, mesmo que o médico vá posteriormente fazer, digamos assim, a recomendação, ele só faz a recomendação fazendo o quê, primeiramente? Uma bateria de exames. Ele precisa primeiro entender o que está acontecendo com você e depois ele ter como uma das suposições essa avaliação de alterações que possa estar ocorrendo com o quê? Com sódio, potássio ou outro íon. Por isso que você faz o quê? Uma dosagem de íons. Tá? Então, a gente tem como medir sódio, potássio, cloreto. Todos eles você pode ser medidos através de exames bioquímicos. E você fazer isso exatamente sem a prescrição, independente da quantidade, não importa a quantidade. Você pode... Ah, mas eu tomo às vezes em poucas quantidades, não me faz nada. Tá bom, você está dando sorte. Mas lembre-se, a gente não é jovem o tempo todo. Se você fizer isso num período no qual você tem uma oscilação metabólica muito grande, você pode causar, sim, grandes problemas em função disso aí. Tá? Então, às vezes a gente não deve muito ceder, vamos falar assim da maneira, ceder às questões estéticas, porque às vezes você tem esses problemas. Porque o que acontece, se a gente for falar a verdade aqui? Como é que as pessoas estão emagrecendo? Usando antidiuréticos, usando exatamente o quê? Eventos os quais aceleram o metabolismo, bases corticoidais. Então, tudo isso faz com que você acelere o metabolismo e metabolize tudo mais rápido. Mas também vocês têm que lembrar o seguinte: tudo que você metaboliza mais rápido, você também vai produzir uma quantidade maior de excretas. Consequentemente, olha quem vai ter que trabalhar muito, que eu estou passando o curso aqui, o néfron. Então, você vai ter uma relação entre o néfron, aqui clarinho, e o vaso sanguíneo. Quando a gente fala que é esse aqui, ó.
Aqui é o vaso sanguíneo. Há uma troca muito grande entre vasos sanguíneos, isso aqui é cheio de vasos sanguíneos aqui, entre os vasos sanguíneos e, é claro, essas funções, os túbulos contorcidos, contornado proximal, alça de Henle e a distal. E, é claro, o tubo coletor. Todos esses locais, meninos, fazem trocas intensas entre solutos e solventes o tempo todo. E mais hidrogênio. Se você entrar com um evento externo, aí você pode alterar isso. Então, isso tem que ser muito bem controlado e muito bem delimitado. Ou seja, o período no qual você vai tomar isso tem que ter muito bem marcado, ou seja, início e fim. Porque você pode estar certo. Altera e altera mesmo isso aí. Tá? Então, de repente, às vezes, inclusive, Caroline, a pessoa não sabe que tem, digamos, pressão alta ou um desequilíbrio de pressão arterial e entra com um antidiurético, entra exatamente com um evento desse, ele pode aumentar, piorar exatamente certas condições. Ele pode ter, por exemplo, aumento de pressão arterial pode causar um AVC, um acidente vascular cerebral. Nossa, só porque de repente eu tomei um antidiurético? Sim, claro. Pensa uma coisa, ele não controla só de potássio? Ele exatamente, você não vai ter alterações na absorção, ele pode interpretar que ele tem que reter mais sódio e potássio, mais soluto para ter o plasma. Então, aumenta a pressão arterial. Se aumenta a pressão arterial, o que vai acontecer aí? Você pode exatamente causar eventos onde, posteriormente, pode fazer o quê? Ter eventos o quê? De tromboses, eventos de entupimento de vasos, sobrecarga, por exemplo, dos vasos coronarianos do coração, posso te dar um infarto. Pode haver um rompimento por um aumento de pressão arterial de algum vaso exatamente no cérebro. Tudo por causa de estética. Então, são coisas, às vezes, que a gente tem que colocar na vida exatamente. Inclusive, tem que falar isso para o cliente. Vocês, nutricionistas, têm que falar isso, fisioterapeutas, educadores físicos, para as pessoas que vão trabalhar com vocês. Vocês estão atendendo. Por quê? São realmente questões reais que acontecem. Gente internada por causa disso. Tá? Continua sendo internada. E isso exatamente é um grande perigo. Tá? Em função disso aí. Por isso que a prescrição sem recomendação médica é tão perigosa. São os efeitos colaterais. Entendeu, Caroline? Alguém mais? Alguma coisa? Então vamos lá. Continuando. Então, com isso, o que acontece? Só por isso que eu acabei de falar aqui. Lembre-se lá. Vocês têm a questão dessas reabsorções de sódio, potássio, cloreto. Então, com isso, eu posso alterar o quê? Aumentar esse líquido extracelular, ou seja, a água tende exatamente a ir para os espaços perdão, intersticiais, ou seja, célula. Então, é claro, eu vou aumentar o volume. É exatamente a ideia do inchaço. Lembra que eu te falei que os indivíduos que tomam corticoides retêm água? Exatamente por isso aí. A ideia de reter água é isso. É isso que causa inchaço. Volume sanguíneo ele tem de ser maior a quantidade do sangue, ou seja, eu aumento o volume exatamente que sanguíneo, consequentemente, a pressão no coração vai ser maior, e é por isso que o débito cardíaco é maior, ou seja, débito cardíaco, meninos, vocês devem ver isso, já viram lá com o professor de sistema nervoso cardiorrespiratório. O que é o débito cardíaco? Uma relação entre pressão arterial, tá bom? A força que o sangue sai do teu ventrículo esquerdo, tá? Porque ali é a parte exatamente de ejeção em direção à artéria aorta. Da artéria aorta é o local onde vai receber o quê? O sangue arterial. Então você tem um impacto disso na parede da artéria. E a artéria, o que ela faz? Ela faz uma força o quê? Reversa. Ou seja, ela impede que ela seja o quê? Rompida. Então o que vai acontecer ali? Há uma pressão e resistência entre duas forças. Isso exatamente é o que eu chamo exatamente do quê? Vai envolver o débito cardíaco. Então você vai ter uma força na qual a artéria aorta vai sobreviver, vai resistir, que eu quero dizer, e essa resistência que você vai ter vai causar exatamente o quê? Valores de pressão. Isso tudo tem uma diferença muito grande no corpo inteiro. Porque, a depender da pressão sanguínea, garotos, vocês vão ter maior quantidade ou menor quantidade de elementos chegando às células. Então, por isso é muito importante. E aumenta a pressão sanguínea, a questão não são os grandes vasos também. Porque a gente está pensando num grande vaso, eu estou dando um exemplo da artéria aorta. A artéria aorta é própria para receber essa grande pressão. Agora, pensa uma coisa, pequenos vasos, arteríolas, vênulas, exatamente, que chegam exatamente às células.
Esse que é o grande problema. São pequenos vasos, os quais não estão exatamente acostumados para receber grandes pressões. Então, ele pode romper. E se esse rompimento, quando acontece, por exemplo, como as mulheres veem na questão da varize nas pernas, isso é uma coisa. Se houver um rompimento desse, por exemplo, no cérebro, você pode exatamente ter o quê? Um acidente vascular cerebral. Então, isso é muito perigoso em função disso aí. Então, aumentos de pressão sanguínea devem ser muito olhados com muito carinho e com muito cuidado em virtude disso aí. Tá entendido isso? Querem perguntar alguma coisa? Isso é bem importante para uma série de eventos, que inclusive vocês vão ver em fisiopatologia, vão ver em fisiologia do exercício, a turma de educação física. O pessoal da nutrição vai ver isso também, lá na questão exatamente de eventos relacionados ao quê? A consumo de certos alimentos, que vão regular essa pressão arterial. E, é claro, fisioterapia nem se fala, em função também de fisiopatologia. Algo especial que vocês queiram perguntar? Saber mais? Minha internet caiu, professor, eu acabei perdendo um pedacinho. Mas peguei falando sobre as varizes, sobre... Mas o que eu falei... Quem está falando? Caroline. Pronto, Caroline. Eu estava perguntando até para você. A questão... Você entendeu aquela parte... Eu falei em relação à questão da você tomar os eventos externos, ou seja, os fármacos. Você chegou a escutar isso? Escutei, consegui entender. Pronto. Então, tudo isso, só para... Eu aproveito e já faço uma explicação apenas de repasse. O que acontece? Elas desregulam todos esses processos. Porque o problema maior disso aqui tudo, se eu vou ser bem sincero, bem específico, se você tiver que me perguntar, é pressão arterial. Exatamente a última frase que você tem aqui. Ajuste da pressão e volume sanguíneo. Você mexer com a aldosterona e mexer com exatamente a regulação de hormônio antidiurético é perigoso por esse motivo. Eu mexo com o quê? Relação de íons, sódio, potássio, cloreto e hidrogênio, também estaria no meio dessa história. E, é claro, também a questão de volume de água. Parece pouca coisa, mas não é. Pressão sanguínea elevada é perigosa. Pode haver, como eu estava explicando agora, acho que esse pedaço você não escutou. Você tem exatamente o quê? O impacto do sangue em vasos. Vasos de grande calibre, como a artéria aorta, está tudo certo. Isso vai ser a relação com o débito cardíaco. A saída exatamente o quê? Do sangue arterial via ventrículo esquerdo, indo exatamente em direção ao corpo. Um grande vaso como a artéria aorta resiste tranquilamente a isso. Ele está acostumado, ele é próprio para receber grandes volumes de sangue e de grande velocidade. O problema é isso em vasos menores. Vênulas, arteríolas, principalmente arteríolas, que são vasos de chegada. Esses vasos não estão acostumados a exatamente essa pressão tão grande. Por isso, por exemplo, se eu estava falando das varizes que você escutou. Quando se chega o sangue ali, o vaso pode romper por aumento de pressão, mas ali é por outros motivos. Como vocês foram meus alunos de tegumentar, e alguns certamente não foram, mas já ouviram falar, a questão é exatamente daquela posição plantar do pé, que ela é elevada. Você tem uma pressão por quê? Você contrai os vasos, exatamente por causa do gastrocnêmio, lá na batata. Então, com isso, você contrai exatamente esses vasos, você pressiona. Então, pode haver um rompimento daquilo ali, com o passar do tempo. Ali, vamos dizer, tem o menor dos problemas. O problema é você ter um coágulo rompido, saído dali, ir para algum local, exatamente tipo uma safena no coração. O problema é exatamente você ter uma pressão arterial mais alta e um vaso do cérebro romper. Porque se você tiver um coágulo ali no cérebro ou no coração, pode estar certo. Temos aí um sério candidato a quê? A AVC, exatamente o que é uma questão de ataque cardíaco, por entupimento exatamente de vasos. Então, é muito perigoso essa relação aldosterona e, é claro, ADH. Então, falando novamente, insistentemente, lembre-se que antidiurético somente deve ser tomado, somente deve ser envolvido nesse processo, tá? Por prescrição médica. Eu sei que vocês vão estar sempre envolvidos, inclusive vocês lidam com muitos elementos farmacológicos, tá? Para crescimento de massa muscular, que mexe também com esse metabolismo, tá bom? Quando a gente falar de hormônios sexuais, eu vou falar um pouco mais disso, tá? Porque exatamente são os famosos BCAA, né? Os aminoácidos cadeia aberta, que significa a sigla em inglês, que são exatamente precursores de testosterona. Porque não tem ideia. Porque eu já falei isso para vocês em tegumentar. Quem me conheceu, eu já falei isso lá.
Lembre-se, não existe crescimento de massa muscular sem testosterona. Ponto. Então não me venha com esse papo de natural, não sei o quê, foi o pajé, não sei de onde, que botou aquilo ali. Não. Só cresce com o quê? Com exatamente o quê? Via esteroides, via produção de hormônios sexuais masculinos. Não existe crescimento de massa muscular sem isso. Ponto. Qualquer coisa diferente disso é balela, é conversa, é papo para vender. Nem venha tentar justificar comigo essa história. Se tivesse pessoalmente, era mais fácil discutir isso com vocês. Mas virtualmente já viu. Então, com isso também envolve também mecanismo de água, de sódio, potássio. É importante também ser ressaltado em função disso aí. Tudo certo, meninos? Muito fácil. Vocês verem, né? Nem avançar. Opa, fala aí. Quem fala? Só mudando um pouquinho, assim, não mudando totalmente, mas quando fala sobre ajuste de pressão e volume sanguíneo, que é o que acontece nas mulheres grávidas, que aumenta 50% do volume sanguíneo, né, se não me engano, está relacionado também com a mudança desses hormônios, no caso? Não, veja só, você tem uma mudança hormonal, certamente em função dos estrógenos, tá? E progesterona. Mas não seria tanto em função disso, porque às vezes o que acontece? Você pode ter alterações em função da própria questão da presença do feto, pode ter em função da própria alimentação. Querendo ou não, ela está mais acelerado, porque agora ela pensa, o sistema fisiológico pensa nela e no bebê. Então, com isso, você tem que suprir 2 mecanismos. Então, há uma tendência natural por outros eventos. Mas pode existir exatamente essas alterações de pressão, exatamente também por causa desse volume, tá? Em função exatamente de alimentação, mas não tanto, vamos dizer assim, de recaptação. Isso também é monitorado, não vou te esconder, não. Isso, a mulher vai periodicamente, obviamente, fazer os exames dela, avalia essa questão da pressão sanguínea, que também é perigosa, em função do próprio, a ideia de que a gente chama de eclâmpsia, né? Que muitas vezes mata também bebê, porque o aumento de pressão arterial é muito perigoso também para o feto. Então tem esses eventos também correlacionados a isso. Não seria tanto em função aqui especificamente de hormônios, muito mais em função dos hábitos alimentares. Então, às vezes, ela continua a beber, continua a fumar, continua a fazer, ingerir muito sal. Então, isso não é conversa também, não. Isso também pode acontecer, uma alteração de pressão, porque ela já está com o metabolismo alterado em função da presença do bebê, tá? Mas isso realmente também seria um fato marcante em virtude disso. Tá? Mas não tanto em função da... Obviamente, a aldosterona e a DH tenta compensar isso, tenta, mas ele não seria um problema. Seria muito mais hábitos externos que ela continua a trazer, ela não consegue se reeducar, obviamente, em função disso aí. Isso, às vezes, como eu já falei para vocês, comer é um ato no qual começa no cérebro. Ele não começa na boca. Ele começa em você pensar em comida. A mesma coisa é beber. Entendeu? Seria isso. Alguém queria falar mais alguma coisa? Entendi. E com a prática... fala você. Perdão, continue. Com a prática da atividade física, no caso, pode estar relacionado com a regulação dos hormônios nesse sentido? Veja, quando a gente fala em... Deixa eu até acessar... Acho que eu já posso sair, porque a gente vai ficar aqui. Realmente, vocês viram que essa aula é muito mais extensa, né? Você viu que eu nem avancei, acho que eu avancei 4 slides, porque é muito mais densa. Ela é bem interessante até por esse motivo. Então, o que acontece? Vamos lá, deixa eu ligar aqui minha cam para vocês. Pronto. Então, a grande questão é o que entra a prática da educação física. A gente tanto fala, tanto escuta em função disso aí. É porque essa prática da educação física, o que faz em relação ao organismo? Deixa eu ligar minha luz aqui, senão vocês não vão me ver. Com a sombra aqui. Pronto. A prática da educação física, ela acaba dando esse evento homeostático que eu tanto falo. E por que isso? Pensa o seguinte, se eu começo a trabalhar músculos, tecidos, exatamente para que haja um evento metabólico, tá? Que é um evento metabólico. Você faz uma ação mecânica, ou seja, eu transformo energia química em mecânica. Foi essa ideia lá de músculo. E quando você faz esse trabalho todo, o que acontece? Eu acelero o organismo em todos os processos. Então, com isso, cortisol aumenta, os eventos cerebrais vão aumentar em função das endorfinas, por isso se sente bem, prazer.
Isso tende exatamente a causar o quê? Um equilíbrio em função dos hormônios. Por quê? Aumento de um vai inibir o outro. Porque, aqui, pensando uma coisa, apesar de eu estar falando em relação, digamos assim, da tireoide, um GH, tudo isso, você dá uma coisa bem legal nessa história toda. É que, mesmo eu estou falando de hormônios diferentes, esses hormônios diferentes conseguem regular um ao outro. Em função do quê? De aumentos ou diminuições. Então, eles trabalham juntos. É o que você vai ver depois na outra aula, quando eu falar de cortisol. O cortisol, a associação dele com insulina é bem interessante. Eu tenho um gráfico, acho que não está aqui nesse slide, eu vou até mostrar de um outro slide que eu tenho, que mostra o cortisol no início da manhã subindo e a insulina está baixa. Daqui a pouco eles invertem. O cortisol baixa, sabe mais ou menos que horas? 8, 9 horas da manhã. Por quê? Nesse horário, teoricamente, você já tomou café ou está tomando café. É nessa hora que você está comendo. Então, com isso, o que acontece? A insulina está subindo e o cortisol está descendo. Não que ele desça um pouco, mas a insulina sobe mais. Por quê? Os dois são termogênicos, os dois são eventos exatamente ligados à glicose. Eu não preciso que os dois subam ao mesmo tempo. Um pode exatamente ajudar o outro. Tipo assim, ó, cortisol, ela já acordou, ele já acordou. Baixa um pouquinho, que agora é minha vez, ela acabou de tomar café. Vamos pegar aquela glicose que eu absorvi lá no intestino delgado e jogar para as células. Aí entra a insulina. Aí é a hora que você nota que vai chegando no meio-dia, você vai ficando ansioso. Por quê? O cortisol está subindo de novo. Ele está tipo te avisando, olha, tá na hora de você comer. Porque a insulina, ela baixa. Você vai ver isso que eu vou mostrar para você. A insulina vai baixar. E por que ela está baixando? Porque ela não pode continuar tirando do teu plasma para tuas células, senão você dorme. De vez em quando eu brinco isso com vocês. Se a insulina trabalhasse direto o dia inteiro, só jogando glicose para dentro da célula, o que aconteceria? Na hora que tivesse falando, você dormia. E não é isso que acontece. Você fica agitado. Professor, eu ficar lá olhando o seu relógio, vai dando meio-dia, você fica inquieto na cadeira. Por quê? É teu corpo exatamente querendo comida, querendo exatamente nutrientes para continuar o aspecto metabólico. Por isso que feedback não é apenas um aspecto de um único hormônio. Você pode ter interação entre hormônios em função disso aí. E a insulina e o cortisol você vai ver. Como falar na semana que vem, é bem interessante em função disso aí. Como eu disse, é um assunto que não é tão simples assim. Porque essa história comigo de insulina atua em glicose, cortisol vai você acordar, esqueçam. Não funciona na minha cabeça assim. É na época que vocês usavam, como eu digo sempre, quando a gente está presente, olhando para o outro, vocês usaram calças curtas e saias plissadas, ou seja, 10 anos de idade. Já mudou muito essa questão da fisiologia. Ok, garotos? Muita coisa para se divertir no final de semana, vamos estudar, e é isso. Ficamos por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém queria falar alguma coisa? Foi quem foi... Era um dos meninos, não era não? Não era você, Davi? Davi, tá vivo ainda? Eu não, professor. Fala! Não? Eu não. Nada? Eu não. Entendeu tudo? Não. Bom final de semana pro senhor, professor. É o que eu tenho já quero dar um bom final de semana, eu tava despachando, tá certo, tudo bem. Certo, mais alguma coisa, garoto? Tudo bem? Então tá bom. Então, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Vão ler isso aí, eu vou postar. Porque também minha internet está uma coisa também postar as coisas. Mas eu dentro em breve já estou postando esse material, tá bom? E a gente vai se falando. Abraço a todos. Abraço, tchau. professor. Abraço. Obrigado. Tchau. Valeu, professor. Tchau. Tchau.